Segunda Crônicas, capítulo de número 2, eu comentei com alguns irmãos durante a semana que eu li esse texto, ele cresceu dentro do meu coração, ele gritava dentro do meu coração, eu fiquei a semana inteira mastigando esse texto, e hoje a minha única missão é, através desse texto, engrandecer o nome de Deus e mostrar durante todo o tempo, toda a história, como que Deus é grande. E como na grandeza de Deus Ele vai se revelando. Então hoje vai ser bem diferente do que eu tenho prática assim de fazê-lo, mas de forma muito específica eu quero convidar você lá no verso de número 6, 2 Crônicas 2, verso 6, há uma parte em que Salomão, ao construir o templo, ele vai ser sincero e dizer, olha, como que Deus há de caber nesse templo, nesse ambiente tão grandioso. 2 Crônica 2, Carlão, verso 6, vai dizer as seguintes palavras maravilhosas da parte de Deus. Salomão dizendo, contudo, quem poderia construir uma casa digna dele? Nem mesmo os mais altos céus seriam capazes de contê-lo. Podemos repetir essa frase? 1, 2, 3 e... Nem mesmo os mais altos céus seriam capazes de contê-lo. Mais uma vez, mais forte. 1, 2, 3 e... Nem mesmo os mais altos céus seriam capazes de contê-lo. E quem sou eu para pensar em construir um templo para ele, a não ser como lugar para queimar sacrifícios diante dele? Feche os olhos, Senhor, fale conosco em nome de Jesus, e que possamos, Pai, na minha pequenez, tentar expressar unicamente a sua grandeza diante de cada um aqui nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amados, pode se assentar. Deixa a parada aí, Carlão, eu preciso repetir essa frase com vocês, e se vocês puderem mais uma vez gritar ela dentro do seu coração, porque isso aqui é fascinante. Essa frase me deixou assim, desnorteado. Nem mesmo os mais altos céus seriam capazes de contê-lo. Vamos dizer isso mais uma vez? Nem mesmo os mais altos céus seriam capazes de contê-lo. Você sabe que durante a semana na devocional, no grupo a qual eu coloco, sexta-feira foi um dos momentos mais difíceis, porque ainda com esse texto queimando, eu queria escrever quase um sermão inteiro na devocional. Vocês não sabem a luta que é para a minha pessoa escrever a devocional e encurtar o máximo possível. Que eu quase mando para minha vontade mandar um sermão inteiro. E na sexta-feira nós falamos daquele momento maravilhoso em que Deus respondeu Samuel com trovões e o povo filisteus ficaram com medo, mas o povo de Deus falou, não, Deus está falando. Enquanto para uns o trovão era medo e desespero, para o povo de Deus é Deus falando. Deus tem coisas que Ele faz, irmãos, que é assim inimaginável, porque Deus, Ele é grande. Deus, Ele é grande. E sabe que o que Salomão está dizendo é uma das coisas mais belas, porque ele sabia que Deus não cabia no templo. Por mais pomposo que fosse o templo diante dos olhos dos seres humanos, ele sabia que Deus não cabia lá, porque ele é infinitamente maior do que aquilo que ele construíra. Se os céus não conseguem contê-lo, como nós poderíamos compreendê-lo por completo? Como? Salmo de número 8, verso de número 4, vai dizer algo lindo demais. Quem são os simples mortais para que penses nele? Quem são os seres humanos para que com eles te importe? Quem somos nós para tentar descrever, Marilane, o que nós entendemos por completo de Deus? E como nós podemos compreender o fato de que Deus, mesmo na sua magnitude, na sua grandiosidade, na sua soberania, Ele se importa com cada um de nós? Isso é coisa fascinante, isso é de explodir a cabeça. Sabe a coisa mais incrível? É que diante do que nós iremos apresentar a você, Deus desde Gênesis até Apocalipse e até os dias vindouros, até os dias de hoje, Deus é gigantesco, e a coisa mais incrível é que Deus faz de tudo para se revelar a você. Faz de tudo para se revelar a você. Isso é algo incrível, e como a história vai nos mostrando isso. Eu quero mostrar e iniciar com você apresentando algo fascinante. Deus se revelou há anos em uma palavra bíblica para nós. Eu só vou lá depois do vídeo. Em que
Recentemente, um estudioso, um pesquisador chamado Greg Brandon, que estuda padrões de DNA humano, descobriu algo fascinante. O Carlão vai apagar as luzes, ele vai mostrar para nós, eu preciso que você veja isso. Eu não vou falar porque não é minha área, mas isso aqui vai mexer com nossos corações. Coloca aí para nós, Carlão. O presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente considera o DNA o mais avançado código de que se tem notícia. A gente tem a molécula de DNA como um modelo. Por quê? Porque quando a gente descobriu essa molécula, a gente viu que é uma molécula fantástica, maravilhosa. E ali evidências e mais evidências de que uma mente inteligente projetou a vida. Porque é o software da vida. E esse software tem o quê? Tem ali um código. E a gente sabe que códigos emanam de mentes inteligentes. Nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores afirma ter identificado uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Seria uma espécie de assinatura de Deus, segundo o engenheiro da computação Greg Braden. So now we have a definition. Ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA, os pesquisadores teriam identificado o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. Eles então passaram a tentar decifrar esse código e tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. Em hebraico, a língua oficial de Israel e que aparece na Bíblia, os números são representados por letras, como explica essa professora israelense. A escrita hebraica é muito antiga. Já tem textos escritos 1000 anos antes da Era Comum. E nesta época ainda não inventaram o sistema decimal dos números que usamos agora. Na Bíblia, o Primeiro Testamento, podemos ver não só os números dos versículos e os números dos capítulos, mas também as páginas. A contagem das páginas está feita em letras e não em números. A sequência numérica 10, 5, 6, 5 foi transcrita para as respectivas letras em hebraico: Yud, Rei, Vav, Rei. Veja o resultado. A sequência corresponde à palavra Javé, ou Deus em hebraico. Apesar de todo o avanço da medicina, cerca de 90% das informações genéticas ainda são um mistério. Uau! Não sei se você conseguiu pescar o que ele estava dizendo aqui, mas está dizendo que cada um de nós, parece que Deus escreveu o nome dele, cada DNA seu. Nós temos a assinatura de Deus, olha que coisa fascinante. Isso é uma coisa assim surreal. Quando a gente para pensar nisso, agora nos faz muito mais sentido quando a palavra do Senhor vai nos revelar, lá em Salmo de 139, verso 13, pois tu criastes o meu íntimo e tu me teceste no ventre da minha mãe. Meus irmãos, você está entendendo o que Deus está dizendo? Ele fez isso lá no começo, agora descobriram isso. Deus é sobrenaturalmente grandioso. É uma coisa assim infinita. E aí é interessante quando a gente para ver essa pesquisa do Greg Brandon, porque ele nos reafirma algo que a gente sempre diz: você não nasceu por acaso. Você não foi simplesmente um acidente. Quem faz aniversário em novembro aqui, além de mim? Conhece o dito popular, né? Quem nasce em novembro é filho do carnaval. Você já ouviu falar isso, né? Quem nasce em novembro é filho do carnaval. O carnaval é só farra, né? E você sabe que eu sou adotivo, então eu sempre guardei isso muito forte em mim. Eu falei, olha, eu não conheço minha mãe e meu pai, provavelmente alguma coisa deve ter acontecido no carnaval. E muitas pessoas às vezes têm esse pensamento, porque você é filho do carnaval, você é um acidente. Quantas mães não dizem para os filhos, olha, eu não planejei você, você veio. Ou quantas mães, talvez, na sua ira, na sua estupidez, disse para os seus filhos, olha, mas você veio, aconteceu. Para a mente humana, mas para Deus, você foi desenhado, foi tecido, Ele escreveu o teu nome no seu DNA. Olha que coisa fascinante, nós não somos por acaso,
Deus nos teceu desde o ventre da nossa mãe. Salmo 19, verso 1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Diga à pessoa ao seu lado: você é a obra das mãos do Senhor. Você é a obra das mãos do Senhor. Jeremias 1, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Eu te conheci. Olha que coisa maravilhosa, Mone. Eu te conheci. Foi Deus que fez a gente. Foi Deus que fez a gente. Esse texto ele explode a minha cabeça. A ciência está dizendo: você carrega a marca do Criador. Você carrega a marca do Criador. Que coisa maravilhosa. Sabe, quando eu lembro do texto de Salomão no 2 Crônicas, capítulo 2, verso 6, pois nem os mais altos céus podem contê-lo. Nem os mais altos céus podem contê-los. Anos e anos e anos depois, Greg Braden vai dizer: cada ser humano tem escrito em seu DNA o nome de Deus. Gente, isso aí é uma coisa assim surreal. Se nem os céus podem conter a glória de Deus, como não crer que até mesmo no nosso código genético o nome dele está escrito? Olha que coisa fascinante. Eu vou mais profundo porque, como profetas de boas novas, nós declaramos algumas coisas. Então eu acho importante a gente começar a declarar para pessoas que nós conhecemos: olha, você tem no seu DNA o nome de Deus. Isso tem que ser dito diariamente para você mesmo. Olha para o espelho quando você se sentir inferior, se sentir: eu não sei porque eu nasci, eu não sei por causa disso. Olha no espelho e declara para você mesmo: você tem o DNA no nome, você tem no seu DNA o nome de Deus. Nós carregamos isso. 2020, arqueólogos turcos e chineses investigaram formações no Monte Ararat, lá na Turquia. E eles começaram, há muito tempo já tinha essa teoria, eles foram lá, e eles começaram a perceber de forma única se realmente o que estavam sendo dito a respeito daquele monte era verdadeiro. E o que diziam? Diziam que ali estava a Arca de Noé. E lá foram eles, arqueólogos, buscarem isso. Ana, que pena que o Lucas não está aqui, porque eu com certeza acho que ele ia gostar disso. A Bíblia vai dizer para nós que a Arca de Noé, em Gênesis do 6 ao 9, parou em um determinado local. E pesquisadores apresentaram o seguinte relatório. Segundo os pesquisadores, a descoberta de substâncias marinhas sugere que a área já esteve submersa em água. Nossos estudos mostram que essa região abrigou vida naquele período que, em algum momento, foi coberto por água. O que reforça a possibilidade de que um evento catastrófico de grande magnitude tenha ocorrido. Fala para o seu celular assim: o dilúvio não é uma farsa. A equipe responsável pela análise da estrutura coletou aproximadamente 30 amostras de rocha, pedra, do solo. As amostras foram devidamente analisadas e revelaram vestígios de materiais semelhantes à argila, materiais marinhos e restos de frutos do mar, incluindo molusco. E a conclusão que eles chegaram é que, de fato, à medida o que encontraram nas rochas, todas as pesquisas, ali estava, então, de fato, a Arca de Noé. Enquanto muitos diziam: não, isso aí é uma mentira, isso é uma história criada. Como negar o dilúvio? Ainda há outras pesquisas que mostram em que povos que nunca se encontraram contam-se a mesma história, em que na localidade uma água veio e submergeu e veio um grande dilúvio. Eu vou um pouco mais longe. Essa história eu já contei, eu acho ela uma das mais lindas, escrita por Flávio Josefo, o historiador judeu. Ele conta que em 332 a.C., Alexandre o Grande estava varrendo todo o império. E aí ele desejou, então, ir de encontro ao Egito. E lá foi Alexandre o Grande, com todo o seu exército, seu aparato incrível, ao encontro do Egito. Só que, qual cidade estava na rota desse homem? Jerusalém.
Então Alexandre enviou um mensageiro para dizer ao pessoal de Jerusalém que ele estava vindo e que ou eles abriam um caminho ou eles se submetiam ao poder e ao exército de Alexandre o Grande. À época, o sumo sacerdote Jadua, ele não pôde abrir esse caminho porque ele já tinha uma aliança com Dário III. E ele não podia permitir que os soldados e Alexandre entrassem na cidade, cruzassem a cidade. E ele falou: olha, eu não posso permitir que você venha. Eu não abrirei as portões da cidade de Jerusalém para que você passe. Porque se eu fizer isso, eu vou quebrar minha aliança com Dário III. Então Alexandre ficou muito furioso. Conta-nos que então Alexandre foi marchando com seu exército de encontro a Jerusalém para destruir a cidade. E o povo judeu estava tomado de medo, porque nós estamos falando do grande imperador Alexandre o Grande. E lá veio ele, e o povo começava a temer, eles tremiam, Heloísa. Então o grande sumo sacerdote foi orar, clamar ao Senhor, e Deus deu uma visão para ele sobrenatural. Deus falou para ele: não tenha medo, quando Alexandre se aproximar, saia ao encontro dele, vestido com vestes sacerdotais, junto com os outros sacerdotes, e o povo trajando roupas brancas. Eu quero todo mundo de branco. E lá foi o sumo sacerdote, deu a informação, avisou para toda a cidade, para todo o povo: se vistam de branco. Vamos esperá-lo aqui. O sumo sacerdote com todo o seu aparato de sacerdote. E lá veio Alexandre. E o povo ali de branco. Alexandre o Grande com seu exército se aproxima dos portões da cidade, tomado de ira. Mas quando ele olha para aquela cena, cidade toda, todo mundo vestido de branco, o sacerdote de branco, ele desce do cavalo, ele vai até o sumo sacerdote, ele se ajoelha perante ele. A história conta por Flávio Joséfo que Parmênio, um dos seus grandes generais, olha para Alexandre e fala: Alexandre, você é o rei do mundo. Como ousa se ajoelhar diante de um sacerdote judeu? Sabe o que Alexandre fez? Você se lembra o que Deus falou com o sacerdote, sumo sacerdote? Vistam-se todos de branco. Olha como que Deus é algo assim tremendo, maravilhoso, poderoso. Deus visitou Alexandre em um sonho. Alexandre olhou para Parmênio e falou o seguinte: olha, eu não me curvo ao sacerdote, mas ao Deus que ele serve. Quando eu ainda estava na Macedônia, eu tive um sonho. E nesse sonho, esse mesmo homem que me apareceu, que é o sumo sacerdote, com vestes brancas, me disse que eu conquistaria o mundo. E aí ele vai dizer: por isso, eu sei que Deus está comigo. Olha que coisa surreal. Deus falou com o sacerdote, Deus fez Alexandre sonhar. Quando Alexandre sonhou, quando ele chegou lá, eu já vi essa cena antes, todo mundo de branco. Eu tive um sonho com isso. Olha que coisa surreal. Tanto que, caso vocês não saibam, na história mostra, Flávio Joséfo, não somente ele, outros historiadores, mostram que os judeus foram extremamente beneficiados por Alexandre o Grande. Ele tinha um carinho único por eles, porque aqueles homens representavam que o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso. Deus está dizendo para o sacerdote: não se preocupe com Alexandre, porque o grande sou eu. O grande sou eu. Não se preocupe com ele, eu vou visitar durante a noite, e quando ele vier, ele não vai vir para massacrar. Como diz 2 Crônicas, capítulo 2, verso 6, pois nem os mais altos céus podem contê-lo. O que dirá nós? Sabe, você sabe que a palavra de Deus nunca precisou de validação científica. Mas a cada século a ciência tem confirmado o que Deus já revelou lá atrás. Lá atrás. Quer ver? Isaías capítulo 40, verso 22. Olha que coisa fascinante. Preste atenção. Você pode ler bem alto para nós? Isaías capítulo 40, verso 22. Desculpa, verso 22. Vai dizer o seguinte: Deus se senta
Ouça, 700 anos antes de Cristo, esse versículo já falava que a terra era o quê? Redonda. Antes dos filósofos gregos virem com o conceito, lá atrás, a palavra de Deus já dizia que a terra era redonda. Não diga isso para terraplanistas, que eles não vão gostar muito da ideia. Mas já diz que a terra era redonda. Levítico capítulo de número 12, verso de número 3, eu preciso entrar nesse ponto que eu acho ele fascinante. Eu tive uma oportunidade de conhecer um médico judeu e eu conversando com ele, ele me falou isso e eu nunca me esqueci. Levítico capítulo 12, verso 3 vai dizer o seguinte: a aliança que Deus faz com o povo judaico, em especial Abraão ao iniciar. Ao 8º dia, o quê? Circuncidem o menino. Você sabia que a medicina comprovou que a circuncisão ajuda a prevenir infecção do trato urinário, câncer no órgão masculino, doenças sexualmente transmitíveis, DST, HPV e outras inflamações? Lá atrás, lá nos milênios, Deus falou: olha, eu quero que meu povo faça a circuncisão. Mas por que no 8º dia? Bom, no 8º dia, Dr. Macmillan vai dizer que, e outros médicos confirmam que o 8º dia é o mais seguro para um procedimento cirúrgico, simples como a circuncisão, sem o risco elevado de sangramentos. Meu Deus. Levítico capítulo 12. Para vocês terem uma ideia, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, e a UNAIDS passaram a recomendar a circuncisão masculina voluntária como parte de uma abordagem abrangente de prevenção de HIV, especialmente em regiões com alta prevalência de doença, algo que Deus deu desde os princípios da criação. Quando Deus inicia a aliança com o povo, Ele está dizendo algo que anos depois a ciência descobriu realmente. Isso aqui vai curar de diversas doenças. E por que no 8º dia? Porque aqui não vai jorrar sangue para todo lado. Olha que coisa, meu irmão, minha irmã, fora do comum. Coincidência? Não pode ser. É Deus. E Deus é algo assim como diz 2 Crônicas, capítulo 2, verso 6, que Deus, nem mesmo os mais altos céus seriam capazes de contê-lo. Eu vou mais longe, que esse é um dos exemplos que eu mais gosto. Davi escreveu no Salmo de número 8, verso 8, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre os caminhos dos mares. Vamos ler mais uma vez? As aves dos céus. O que? As correntes do oceano. 1000 anos antes de Cristo, ninguém falava sobre correntes do oceano. Ninguém, Fátima, ninguém, Ione, ninguém. Ninguém falava sobre isso. Mas Davi foi tomado pelo Espírito para escrever esse verso. As correntes dos oceanos. Nos povos antigos, eles tinham um conceito de que o mar o mundo era colocado sobre 2 colunas. Você vai ver isso em algumas imagens antigas sobre a visão que eles tinham da terra, em que há um momento que haveria um declínio, um abismo, em que as águas caíam. Talvez, quem gosta muito de filme, Piratas do Caribe, eu acho que o 3º filme trabalha praticamente isso, em que eles vão navegando até o momento que caia um declínio, porque no conceito o mar era algo assim inimaginável, não se sabia a dimensão, e muito mais no conceito deles o mar tinha monstros, tinha isso e aquilo, e Davi está dizendo algo que ninguém entendia à época: tudo percorre as correntes dos oceanos. Até que, no século XIX, um homem chamado Matthew Mary, um oficial da Marinha Americana, ele sofreu um acidente, ele teve que se afastar das suas atividades navais, até que, em um determinado momento, em casa, ele era um homem crente, o filho dele leu o Salmo de número 8, verso de número 8, em que diz: as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Ali ele teve um estalo. O que é corrente dos oceanos? O que é isso? Que negócio é esse que as aves e os peixes, que caminhos são esses? E ali ele começou a pensar, e ele começou a meditar, e ele começou a estudar sobre isso. E a história diz para nós que
aquilo ficou tão preso à mente dele. E ele disse: a Bíblia diz que há caminho nos mares, eu hei de encontrá-los. Foi exatamente o que ele fez. E com base nesse versículo de Salmo de número 8, verso 8, 1000 anos atrás, antes de Cristo, em que Davi foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever isso, ele passou a estudar registro de navios, correntes marítimas, ventos e padrões oceanos. Sua pesquisa revelou o que hoje chamamos de correntes oceânicas, como a corrente do Golfo, que se tornaram rotas estratégicas para o comércio e a navegação global. Então, em 1855, ele escreveu tudo isso no livro The Physical Geography of the Sea, a Geografia Física do Mar, considerada o primeiro manual de oceanografia moderna. Tudo por causa de um versículo. E eu faço questão de dizer para você, 2855 anos atrás, Davi, em seu momento com Deus, tomado pelo Espírito Santo, Deus falou: Davi, escreve oceanos, correntes oceânicas aí, que daqui a 2855 anos, eles vão entender quem eu sou. Irmão, você tem ideia da grandiosidade disso? Um versículo bíblico. Por isso que a gente fala que a Bíblia não precisa de validação científica. Pelo contrário, a ciência tem usado a Bíblia como fonte de pesquisa. E olha que coisa fascinante, porque hoje quem viaja de transatlântico e sabe qual o percurso, saiba Salmo de número 8, verso de número 8. E ele é grandioso, ele é maravilhoso, ele é soberano. E é por isso que Crônicas 2, capítulo 2, verso 3, nem os mais altos céus podem contê-lo. Você sabe que existem leis que são contrárias à pregação, contrárias à religião, contrárias ao evangelho. Mas é o que o texto diz: se nem mesmo os altos céus podem contê-los, o que são leis de homens para conter o grande e poderoso Deus? E a verdade é que existem alguns países que são proibidos de falarem sobre Deus, sobre o evangelho, sobre Cristo. Irã, China, Coreia do Norte, Afeganistão. E fora os outros que estão surgindo aí. Mas você se lembra que eu falei do Alexandre o Grande sobre ele ter tido um sonho? Tem um pastor, missionário, evangelista chamado Tom Dole. Ele tem um livro maravilhoso, eu não acho ele em português de jeito nenhum, que fala sobre visões e sonhos. Ele começa a dizer que em cada um desses países que é proibido o evangelho, algo sobrenatural tem acontecido. Pessoas têm sonhado com um homem vestido de branco, chamando eles várias e várias vezes. E ele está dizendo que apresenta-se uma pesquisa que tem uma multidão de crentes surgindo em países que está tendo perseguição, porque criaram leis, mas Deus é soberano, visita as pessoas pelos sonhos. E aí ele tem um testemunho, eu faço questão de ler para você. Nur, uma muçulmana devota, começou a ter sonhos recorrentes com um homem vestido de branco que a chamava para segui-lo. Esses sonhos ocorreram por mais de 30 noites consecutivas. 30 noites, Neus, essa mulher sonhava com um homem vestido de branco. E ela não sabia o que era, ou quem ele era. E aquele sonho foi vindo um dia após o outro, e diz, intrigada, ela procurou um cristão que lhe explicou que o homem dos sonhos era Jesus. Essa revelação a levou a se converter ao cristianismo, mesmo sabendo dos riscos envolvidos. Amados, Deus, Ele faz coisas que a gente não consegue nem imaginar. O que Ele faz já é grande, e mesmo assim a gente ainda duvida. Sabe, os governos tentam impedir o avanço do reino, mas eles esquecem que nem os mais altos céus podem conter o Senhor. O reino de Deus pertence a Deus. E Deus quer que o reino dele venha sobre a terra. E Ele vai fazer isso, irmãos, de um jeito ou de outro. E que em nome de Jesus Ele possa usar cada um de nós para o avanço do reino dele. Segundo Ministério Elam, no Irã, diz que o crescimento da igreja no Irã é estimado como o mais rápido do mundo, segundo missões como Open the Doors e Ministério Elam. China, segundo a Universidade de Boston, apesar da repressão, há mais de 100 milhões de cristãos, com estimativas apontando que em breve haverá mais cristãos na China do que nos Estados Unidos. Que coisa fora do comum.
Afeganistão, segundo as Portas Abertas, que é um programa lindo, maravilhoso. Após a retomada do poder do Talibã em 2021, quando os Estados Unidos saiu do Afeganistão, conta-nos que enquanto eles estavam no Afeganistão, igrejas foram lá, começaram a pregar o evangelho, uma multidão foi se convertendo. Os Estados Unidos saíram de lá, nós vimos aquela cena terrível, pessoas se jogando no avião, não queriam ficar, o Talibã tomou o poder em 2021, e os cristãos afegãos enfrentaram perseguição extrema. A maioria dos cristãos no país são convertidos do islamismo, o que torna praticamente impossível praticar a fé abertamente. A conversão é punível com a morte sobre a lei islâmica, e isso tem sido cada vez mais aplicado desde a retomada do poder pelo Talibã. A gente começa a perceber, irmãos, que o evangelho chega, mas o inimigo cresce e tenta nos dispersar, mas mesmo assim, Antônio, eles têm se encontrado em secreto. Tem histórias que contam que o próprio programa de Portas Abertas, que enviam Bíblias para a Coreia do Norte, conta-nos que eles têm uma Bíblia. Então o missionário consegue levar uma Bíblia, chega lá, é um povoado, ele não tem como dar Bíblia para cada um. Sabe o que eles fazem? Eles rasgam uma página e entregam para cada um. E aquela pessoa pega uma página, irmãos, elas choram com aquilo que está diante delas. A gente tem tudo, né? Misericórdia, a gente nem lê. Mas uma página, eles choram quando eles leem aquela página. Porque eles não têm o evangelho e nós temos abertamente o evangelho. Às vezes a gente nem busca, mas o Deus que eu conheço, o Deus que você conhece, ele é grande demais. Se os céus não podem contê-lo, o que dirá o ser humano e suas leis? É impossível. É impossível. Sabe, Deus se revela e a história tem mostrado isso diante de tantos acontecimentos. O tempo nos é curto, à noite ainda vou dar continuidade sobre esse tema, mas eu quero dizer algo para vocês. Diante dessa grandeza do Senhor, eu gostaria de fazer um exercício com você. Diante de um Deus que escreveu o nome dele no seu DNA, diante do Deus que revelou para Davi, lá no Salmo 8, verso de número 8, sobre as correntes do oceano, e anos depois, 2.855 anos depois foram descobertas. Diante desse Deus que faz coisas maravilhosas, eu gostaria de perguntar para você, você consegue enxergar o seu problema diante de um Deus tão grande assim? Você consegue olhar a sua ansiedade, o seu medo, a sua insegurança, as suas incertezas, essa mania de vitimismo seu? Você consegue pegar isso e olhar para Deus e ver o que é grande? Será que esse medo que a gente carrega, essa culpa dos céus e terra, ó céus, ó vida, não tem um personagem que faz isso? Ah, meu Deus, reclama de tudo. Não, é culpa do fulano, é culpa do Beltrano, é culpa disso. Eu quero convidar você hoje, nessa manhã, a mais uma vez, como nós cantamos desde o início, a olhar, Salmo 139, verso 8, a olhar a grandeza de Deus e o tamanho dos nossos problemas. A grandeza de Deus e o futuro que está diante de nós. A grandeza de Deus e as suas inseguranças. A grandeza de Deus e as crises emocionais ou físicas ou espirituais que você está passando. Às vezes nos falta um pouco desse entendimento. Eu acho que esse texto gritou no meu coração, Antônio, na segunda-feira, porque Deus estava me lembrando que Ele é superior, Ele é maior. E às vezes a gente esquece isso, porque nós colocamos coisas como fossem muito maiores do que Deus. Não faz sentido. Não faz sentido. Pastor, você não sabe da minha dor. Já disse, repito, faça uma fila imensa aqui. Quem sofre de coisas vai dar volta na quadra inteira. Todo mundo tem história ruim para contar. Mas nós temos que ser ousados e corajosos e dizer, Senhor, eu creio que o Senhor é grande, é soberano, e diante do meu problema, eles não são nada diante da tua grandeza, e por isso a minha dor, a minha tristeza eu coloco diante do Senhor, porque o Senhor é maior do que tudo isso. Maior do que os meus traumas, maior do que as palavras que eu já ouvi, maior do que perseguição, maior do que a minha insegurança, maior do que vergonha. Irmãos, Deus é muito maior que isso. E às vezes nós somos tão pequenos em nossa mente, e a gente vive a vida achando, meu dia está tão difícil, isso e aquilo.
pois nem os mais altos céus podem contê-lo. Sabe, às vezes a gente tem uma mania absurda de querer se esconder de Deus. Não, olha, Deus, Ele não está vendo o que eu estou passando. Ele não está vendo. E por mais que você se lembre, é prático, né? A gente diz para os outros, olha, essa dor que você está passando, lembra do versículo bíblico. Qual, irmã, que Deus não vai dar para a gente algo que a gente não consiga suportar? A gente diz isso para os outros. Agora fala isso para você mesmo. Mas é muito grande, é maior do que o Beltrano, é maior do que isso. A gente fica nessa, querendo se esconder de Deus. Deus, você não me ajudou, você não sabe o tamanho da minha dor. Meu Deus, os céus têm mais de bilhões de estrelas na nossa galáxia, e Deus sabe o nome de cada uma, e a gente acha que Deus esqueceu da gente. Olha que mente pequena que a gente tem, irmãos. Olha que coisa desesperadora. Mas o salmista vai dizer, se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Verso adiante. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. O que são os seus problemas? Sabe, eu acho que às vezes a gente fala que existem dois tipos de crentes, Belo. A gente fala que existe o crente que crê muito e o crente que é inseguro. Na verdade, eu queria mudar essa mentalidade. Na verdade, existe o crente que confia no Deus grande e o crente que confia nos seus problemas. Tem crente que olha para o problema e diz que ele é um Golias da vida, mas ele é pequeno. E nós temos que parar de olhar para o problema como se ele fosse o maior de todos, porque Deus é soberano. E nós temos que confiar mais no Senhor, porque o DNA meu e teu tem o nome dele, e se tem, é porque ele será muito maior para conosco do que os problemas. Não podemos deixar os problemas tomarem o nosso dia, o medo, a insegurança, a preocupação. Nós temos que colocar eles no devido lugar, porque Deus está no nosso altar e não as dificuldades. Então nessa manhã eu quero convidar você a se colocar de pé junto comigo. À noite nós vamos dar continuidade, mas eu quero que você guarde isso no seu coração. 2 Crônicas, capítulo 2, verso de número 6, Carlão. Salomão está dizendo, meu Deus, como é que eu posso colocar Deus dentro desse templo? Não dá, não tem como, Léo, não dá. Pode ser lindo, gigantesco, mas não dá. Porque se o céu não consegue contê-lo, como que eu posso montar uma estrutura? Sabe a coisa mais louca de tudo isso? É que Deus, na sua magnitude, escolheu habitar no teu coração. Isso é a coisa mais explode minha mente. Deus escolheu habitar no seu coração, Neuza. Deus escolheu habitar no nosso coração. Não permita que as coisas desse mundo tomem o lugar da habitação de Deus. Não permita, irmãos. Não permita. Nessa manhã eu quero convidar você a fazer algo especial.